Com vocês, eu sou Beto Campi e você está no nosso canal de desenvolvimento humano. Você certamente já ouviu falar no livro A Arte da Guerra, do general Sun Tzu. Esse livro ele é sensacional e atravessa décadas, anos, séculos, enfim, e traz uma sensacional história em 13, capítulos que ajudam muito na questão estratégica, humana e profissional. Para negócios, ele é utilizado hoje de uma maneira assim ampla. Depois da Bíblia, talvez seja um dos livros mais traduzidos e vendidos no mundo. O general Sun Tzu foi um guerreiro vitorioso e ao qual ele estudava muitas questões de batalha que ele utilizava para poder vencer os seus inimigos. Sempre de uma maneira com uma análise profunda, ao qual identificamos como estratégica, ele conseguiu vencer tanto a guerra quanto aquilo que ele precisava dentro do interior dele, ser um líder sensacional junto aos soldados. E nós temos com muita facilidade pegar essas informações e poder passar para o nosso cotidiano profissional. Um dos pontos, por exemplo, que o general Sun Tzu falava era para você analisar o local, analisar o caminho. Como é isso? Você vai fazer uma análise profunda de onde você vai lutar, ou seja, no caso da empresa, onde você vai vender, onde você vai atuar. Analisar esse caminho, território, para ver se ele realmente é o lugar que você vai vencer, que é o lugar que você deve batalhar, que é o lugar que você deve se identificar, que é o lugar que você deve correr atrás. E isso exige de você uma estratégia que você vai ter que trabalhar não só a sua visão como produto ou como serviço, mas como liderança também. Você precisa de pessoas que estejam ao seu lado e ajudem a identificar isso. Pessoas que trabalhem todo esse processo, conheçam o território, porque, por exemplo, se você entra numa batalha, que é o que o general Sun Tzu falava, e se nessa batalha você não conhece o terreno que você está propício a ter como inimigo também esse terreno, porque você não sabe onde você está pisando, você não sabe quais são as falhas, você não sabe quais são onde você pode montar a sua defesa, e se o seu inimigo, ou seja, aí passando para negócios, o seu concorrente conhece mais essa condição, certamente ele vai levar vantagem sobre você. Pontos importantes. Quando você trabalha o tempo, ele fala muito isso. E o tempo eu carrego isso como um ensinamento para o aspecto emocional. Por que o tempo? Que é a hora certa da ação. É o momento correto de você executar a ação, de você fazer o seu planejamento, de você fechar, por exemplo, um negócio, de você fechar uma venda. Isso tem o time certo. Quando uma situação de uma oportunidade surge, você tem que executar e não deixar para depois. Aquele é o momento, aquela é a hora que você está preparado, que muitas vezes o seu cliente está receptivo. Então você tem que entender isso, saber identificar esse momento. Um outro ponto que eu acho dinâmico, sensacional, e já usei isso na minha vida profissional, é saber conhecer o inimigo. Você nunca deve subestimar o seu inimigo. E você deve conhecer, saber como ele ataca, saber como ele age, saber como ele se defende. Dessa forma, você consegue lidar com as adversidades e vencer a batalha. É o que o general Sun Tzu fala também em alguns capítulos. Então, por exemplo, dentro do negócio, como é que você conhece o seu concorrente? Como é que você conhece as pessoas que trabalham com você? Como você lida com a ação dele? Você sabe como o seu concorrente se comporta? Como ele lida com você, se ele é um concorrente que toca o trabalho dele, não se preocupa com a sua existência, ou se ele aproveita a sua ação de marketing para ele fazer uma ação diferente e vencer sobre você. Você precisa conhecer, e para conhecer você precisa tirar o pé do acelerador. O que é tirar o pé do acelerador? É dar um passo atrás e identificar como se comportar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo é ótimo, né? Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu vivenciei na minha questões profissionais e utilizei a arte da guerra. Eu fiz o trabalho em uma empresa que necessitava muito de gestão de pessoas, que haviam vários processos inadequados, e isso afetava resultado, problemas com turnover, enfim.
E os pontos principais disso estava dentro, o que movia, né, na verdade, isso, fazia com que isso acontecesse com profundidade, eram alguns procedimentos mais arcaicos utilizados pela empresa, e uma das pessoas que está lá dentro age de uma maneira imperativa, com o aval de quem comanda, e essa pessoa tem até a sua inteligência, tem o seu potencial, porém existe uma vaidade muito grande e faz com que isso afete o trabalho. Porque à medida que você faz algo para construir, essa pessoa procurava tirar isso, visto que afetava diretamente o seu trabalho ou mostrava suas falhas. Quais foram os primeiros passos que eu usei para poder trabalhar esse tipo de situação? A princípio foi o confronto direto, de mostrar os erros como estavam acontecendo e tentar ajudar essa pessoa para que essa pessoa pudesse evoluir e entender que aquilo que eu estava fazendo era para ajudar e não para prejudicar. Como essa pessoa tinha uma ligação muito próxima a quem comandava e, de certa forma, comandava quem comandava, né, utilizando esse termo bem entre aspas, porque tinha uma influência pessoal e profissional, e essa pessoa que comandava geralmente não enxergava alguns gargalos gerados por essa pessoa de confiança e acabava deixando fluir. E isso afetava também os resultados da empresa. Então, qual foi o caminho que eu encontrei? Eu tentei inicialmente ir no confronto próximo, aí eu vi que eu não venceria esse confronto e não conseguiria ajudar essa pessoa se eu continuasse daquela maneira, porque a influência em cima de quem comandava era muito grande. Qual foi a alternativa que eu usei, utilizando a estratégia da arte da guerra? O primeiro passo foi dar um passo atrás, reduzir a minha ação de abordagem e esperar essa pessoa vir para que eu pudesse entender por que ela age daquela forma, por que ela trabalha daquela forma e por que ela estava tentando sabotar algumas atividades que eram boas para ela também. E foi muito importante, porque eu comecei a entender esse caminho. E aí eu pude traçar uma nova estratégia, porque eu conhecia o meu inimigo, entre aspas. Quando isso aconteceu, eu observei que o panorama macro não ia mudar, até porque a influência sobre o rei, o diretor, a diretora, como você quiser chamar nesse caso, era muito grande. Então eu fazia uma estratégia contrária. Eu sabia que a pessoa ia me subestimar constantemente, eu deixava isso acontecer, ou seja, a pessoa começou a identificar, achar que eu era fraco e que ela tinha poder sobre mim, só que enquanto ela fazia isso, automaticamente ela soltava, porque a vaidade era muito grande, ela soltava exatamente as coisas que ela queria fazer, as coisas como ela agia, e eu comecei a conhecer todas as falhas, todos os caminhos, todas as maneiras que essa pessoa tinha para influenciar negativamente ou agir negativamente. E aí eu encontrei um outro método para poder demonstrar isso, para chegar a quem realmente comandava e falar, olha, essa pessoa precisa de ajuda porque está prejudicando a sua empresa. Quando eu parei esse tipo de ação, foi justamente quando eu vi que a pessoa que poderia mudar essa história como um todo, não iria mudar, que essa pessoa era ciente sim de uma parte dessa situação confusa, e que gostava que aquilo acontecesse porque, na verdade, era como essa pessoa própria agiria. E tinha, né, nessa outra pessoa o seu espelho, o seu reflexo de ação. Então, ou seja, o procedimento todo ali, ele era errado, porque era um tiro no pé, além de prejudicar profissionalmente um monte de pessoas, só que é um momento que você tem que analisar pela visão da arte da guerra, que é o momento de parar, é o momento de sair de cena. Porque não adianta você, às vezes, continuar lutando simplesmente para ter a sua própria vaidade, o seu próprio ego da conquista. Às vezes, há momentos que você precisa realmente parar e entender, falar, olha, isso aqui é dessa forma, então a gente sai desse ciclo, deixa aquilo lá de canto, e aquilo, o tempo vai mostrar, vai atualizar, vai fazer com que aquilo consiga ter a sua mudança necessária naturalmente. Em outras situações, ou até uma outra pessoa pode fazer isso acontecer de uma outra maneira. E aí você segue o seu ciclo conquistando outros territórios. Um outro aspecto determinante que a gente pode falar, a questão do momento certo, é também identificar isso. Que não é só o momento da venda, mas o momento de você saber onde parar de agregar, para você não perturbar o cliente, para você não perturbar o ambiente interno.
Se você tem grandes conquistas, ótimo, perfeito, mas saiba quando chegar num momento que você precisa se readaptar, que você precisa se conectar novamente com si próprio, que você precisa entender que chegou o momento de você parar a sua abordagem e recomeçar e ter novas estratégias. Como eu falei, são 13 capítulos sensacionais desse livro e recomendo muito essa leitura porque ele vai te falar muitas coisas. Eu estou falando aqui de uma maneira superficial, coisas que eu vivenciei, que eu já apliquei, mas há uma profundidade muito grande e ele ajuda muito em negócios. Vários líderes do mundo leram esse livro, aplicam isso no seu cotidiano. A política utiliza muito a arte da guerra também. Um líder que compreende a sua responsabilidade, ele trabalha de uma maneira muito mais profunda. Ele trabalha de uma maneira muito mais agregadora. E ele soma não só para a instituição, para a organização, para a empresa, ele soma também para si próprio e para as pessoas em volta. Agora, um líder que não consegue ter esse tipo de evolução, ele tende a ficar parado no tempo. Ele tende a não compreender mais as relações humanas e as relações profissionais e começa a fazer sempre a mesma coisa, porque já deu certo em algum momento, porque já trouxe resultados em algum momento. Você já ouviu falar da realidade ilusória dos resultados? Você começou a fazer uma coisa há 30 anos atrás, e isso trouxe resultados para você. Durante esse percurso, você poderia ter atingido o máximo de 90% a 100%, que te daria uma estabilidade, segurança, tranquilidade, menos problemas, menos adversidades. Só que você não se adaptou às mudanças necessárias da estrada. Você continuou a agir da mesma forma que você agia há 30 anos atrás. E a estrada foi se modificando. A concorrência ao seu lado foi se modificando. Só que você continua a ter resultados, e esses resultados que seriam, ou que você teria já conquistado de 90% a 100%, já reduziram, e você está recebendo 50%, 40%. Porém, a sua visão mais arcaica, fechada, não deixa você enxergar o quanto isso mudou. Não deixa você observar o quanto isso está mais atualizado e o quanto você está perdendo. Você só observa o quê? Eu continuo ganhando, porque você está mais vaidoso, você está mais preocupado simplesmente com o resultado do que observar o todo e não viu o quanto isso diminuiu. Aí eu te pergunto, se diminuiu de 90, 100 para 50, 60, o que você acha que vai acontecer daqui a 5, 10 anos? Vai reduzir mais. Vai reduzir para 30, 20, até encerrar, até que termine exatamente a sua empresa e você tenha que fechar. E você vai achar que está tudo bem, você vai achar que é o universo, mas na realidade foi a gestão que não foi estratégica, que você não se preparou diante do seu adversário, dos seus inimigos. E quando eu falo inimigos, não no sentido pejorativo, aqui no sentido de guerra, mas inimigos no sentido das adversidades profissionais e pessoais. Então, isso deve ser observado. O líder de verdade, ele entende a responsabilidade, ele faz com que a empresa continue crescendo. À medida que você começa a perder pessoas, a perder bens capitais, financeiros, alguma coisa está errada. Isso tem que ser observado. Não só atribuir para o externo, e sim olhar o seu próprio interior. Outro aspecto importantíssimo do líder, e isso vale também, o Sun Tzu fala muito isso também no livro, nunca diminua o seu adversário, nunca subestime. Nessa situação, por exemplo, que eu utilizei, eu sabia que essa pessoa ia me subestimar, porque é uma característica da pessoa fazer isso com os demais. Então eu deixei que isso acontecesse e falava somente aquilo que eu queria falar e que poderia sim ser produtivo para o meu trabalho e que pudesse ajudar outras pessoas, e essa pessoa naturalmente me subestimando, captava isso e levava exatamente aquilo que eu queria que levasse para que as mudanças ocorressem. Então, você nunca pode menosprezar a outra pessoa, porque essa pessoa pode estar trabalhando estrategicamente. E líderes que subestimam, que fazem com que as pessoas são diminuídas e acham que podem ser maiores ou são melhores do que alguém, tendem aí a sucumbir no mercado. E geralmente sucumbem junto com as empresas que pensam da mesma forma. Outros pontos relevantes: preparação, expectativas,
Isso é necessário. Se você vai entrar numa guerra, ou seja, se você vai entrar num negócio, você precisa se preparar, você precisa se planejar, você precisa entender tudo o que acontece. E como que você faz esse planejamento? Conhecendo a sua praça, o seu preço, o seu concorrente, o seu produto ou serviço. São formas com que você observa todo o cenário que você está, se é válido agir daquela forma e como isso vai funcionar diretamente no mercado e segmento ou nicho que você vai atuar. Vamos ver outros pontos assim. Ponto importante para falar, lembrei. De você saber lidar, por exemplo, com situações de você se antecipar. Como é que você se antecipa? Isso é uma coisa sensacional. Tem um capítulo do livro que ele fala como ele se antecipa a situações. Quando você conhece o seu território, você conhece o seu exército, você conhece o seu inimigo, você se antecipa às ações. Você já sabe, que foi exatamente o que eu fiz naquela situação que eu contei para vocês aqui. Eu sabia como a pessoa era e como ela ia agir. Então eu procurava fazer ações com que a pessoa achasse que estava no poder, no comando, e eu conduzia aquilo da maneira que eu queria para chegar no meu objetivo principal. Porque eu sabia que as minhas intenções eram as melhores. Então, quando você se antecipa, você conhece com profundidade aquilo que está fazendo, você sabe como vai agir. Então, por exemplo, se você conhece muito bem um produto ou serviço que você vende, você consegue fazer com que o cliente compre com você, com que o seu poder de persuasão e negociação ele seja tão grande, tão positivo, porque você vai saber como ele vai se comportar. Com determinadas coisas que você falar, ou até a linguagem corporal, você sabe o que ele vai fazer. E aí você se antecipa. Isso é demais, isso é sensacional. E tem um equilíbrio, tá, dos métodos tradicionais e não tradicionais. O que são isso? Quando você tem muitos métodos tradicionais, você vai ter ali algo já programado, algo que você sabe o que vai acontecer, algo que você sabe o que você vai fazer e sabe como as pessoas vão se comportar. Quando esses métodos são não tradicionais, você não sabe o que vai acontecer. E aí que vantagem você tem nisso? O poder da surpresa, o poder de surpreender. Então surpreenda seu cliente interno e externo, com situações que ele não está esperando. E não use isso para o mal, utilize isso para o bem. Faz essa surpresa ser algo relevante para o cliente, para que ele se torne uma experiência sensacional. Se ele está esperando chegar na loja e o vendedor abordar ele, fazer a venda básica, fazer aquele método já tradicional, que ele vai ficar, quanto custa? Quanto que é? Tá bom, tá, paguei, tchau. Não, surpreenda, crie uma experiência para ele. Faça ele gostar de estar na sua loja, faça ele gostar de ser atendido por você, faça ele falar bem de você e da sua loja para outras pessoas. Crie situações que ele não está esperando. Surpreenda. Quando você surpreende o inimigo. Vocês aqui saindo um pouco do Sun Tzu, mas falando de estratégias de guerra, que também que dá para usar no negócio, tem a ver com isso que eu estou falando agora. Para quem assistiu o 300, vou aqui dar uma resumida rápida, é um filme sensacional que conta a história da Batalha do Desfiladeiro de Termópilas, onde o exército espartano e o exército persa lutaram, e o exército persa era controlado por Xerxes, que era um imperador fortíssimo e tinha um exército gigantesco com mais de 300 mil homens. E o exército espartano era comandado por Leônidas e tinha só 300 homens. Isso mesmo, a diferença era mais de 1000 homens. E era eminente que numa batalha haveria a derrota. Então, qual foi o fator surpresa nessa situação? Foi justamente que Leônidas levou o seu exército para o desfiladeiro de Termópilas e chamou o exército persa para a briga. Só que ele estava numa condição onde ele conhecia o território, conhecia o exército, conhecia todo o cenário. E quando o exército persa atacou, ele forçou esse exército a recuar e cair sozinho no desfiladeiro, vencendo e matando muita gente. É claro que a proporção era muito maior. Nessas batalhas, no final dessa batalha, o exército de Leônidas acabou sucumbindo. Eles acabaram morrendo porque a quantidade de soldados e os armamentos era muito maior. Porém, ele conseguiu resistir durante 2 dias, matando muitos soldados persas. Ou seja, por quê? Porque ele utilizou a estratégia de guerra e utilizou o fator surpresa. Então, surpreenda o seu cliente. Faça aquilo que ele não está esperando, faça ele se encantar com você, com a sua loja, com o seu serviço, com o seu produto.
Ficou a dica aqui para vocês? Leia, eu recomendo Sun Tzu, A Arte da Guerra. É um livro sensacional. E você vai encontrar fácil em livrarias, aí, em vários lugares, tá bom? Eu sou Beto Campi. Se você gostou aqui da dica, gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Se já é inscrito, muito agradecido. Continue deixando seu like. Eu adoro falar para vocês e espero que vocês gostem também daquilo que eu passo. Estamos no Instagram, @beto.campioficial, @campgestão de pessoas e @dotcomportamento. São 3 perfis diferentes. Temas correlatos, porém para nichos diferentes. Vale a pena conferir todos. LinkedIn e Facebook, Beto Campi e Campi Gestão de Pessoas. Se você gosta de imagens motivacionais, dicas através de fotos, confere no Pinterest, Beto Campi Oficial. Tem muita coisa legal para vocês. E para você, empresário que quer contratar o nosso serviço, conhecer um pouco mais, www.campigestãodepessoas.wordpress.com. Forte abraço e até o próximo vídeo.